Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentz, teóloga por formação. E se você não é inscrito e está visitando o canal, eu te convido a se inscrever, porque os conteúdos aqui veiculados, eles são tesouros do eterno para as nossas vidas. E se você já é inscrito, eu também te convido a compartilhar esse áudio, esse vídeo, com teus contatos no WhatsApp, nas tuas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E eu também quero que vocês ouviram bem essa música, né? Esta música é dos Engenheiros do Havaí. Essa música é dos anos 90. E se você prestar bem atenção na letra, você vai perceber que tem muitas coisas que ela fala e que nós estamos vivendo ainda hoje essas mesmas situações, tá? Eu vou ler para vocês essa letra e depois eu vou dar continuidade à explicação do Evangelho segundo João, capítulo 4, do versículo 10 ao 42. Exatamente, ao 42. Tá bom? Hoje eu vou retomar essa explicação que ficou faltando. Mas antes de começarmos, darmos início à continuidade do Evangelho segundo João, que significa, Evangelho significa boa nova, eu quero que vocês ouçam também a letra desta música dos Engenheiros do Havaí. Eu vou ler aqui. Ela diz assim, ó: eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. Para você que não conhece a história para você que não conhece a história, Fidel é o Fidel Castro. Ele foi um ditador em Cuba, tá? Se você sapear aí na internet, você vai ver. Veja como vivem os cubanos. Vejam como foi o sistema de governo de Fidel Castro, tá bom? Aí você vai conhecer mais um pouco da história, né? E veja se de repente é isso que nós queremos para o nosso país, tá bom? Pinochet. Aqui eles falam também sobre Pinochet. Quem foi Pinochet? Pinochet também foi um ditador, aonde? No Chile, tá? No Chile. Então, estudem também um pouco, verifiquem um pouco da história desse governante, né? Desse governante que era um ditador lá no Chile, para você ver o que aconteceu com o povo chileno. E o que acontece hoje também. Eles também vivem uma situação bem complicada lá no Chile, tá? E outros países aqui ao nosso redor, né, na América Latina. O Brasil é o único que está ainda caminhando com todas as dificuldades, com todas as facções se unindo, né? Isso desde lá do Amazonas até, não sei, Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, né? Andam se unindo. Então percebam, tá? Depois eu vou contar também uma história para vocês. Então ele diz assim, né? Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. Aí ele diz assim: e eu começo a achar normal que algum boçal. O que é um boçal? Boçal é uma pessoa metida, uma pessoa que acha que pode fazer tudo, né? Um ignorante também, acho que é isso. Deixa eu ver aqui a palavra, eu não lembro exatamente. Boçal. Vou aproveitar que eu tô aqui com o computador ligado e com a internet, né? Então assim a gente vê, a gente estuda juntos, tá bom? Boçal. Eu lembro que lá na minha terra a gente falava, ai, fulano é um boçal. Às vezes é uma pessoa que... meu computador às vezes tá no inglês, no idioma inglês que os meninos usam. E aí me atrapalha aqui. Peraí, deixa eu ver aqui agora. Boçal. Só para nós
sabermos realmente o que é aquele, olha só, que ou aquele que é falto do que? De cultura. Um boçal é uma pessoa sem cultura, um ignorante, um rude, um tosco, tá? Porque, gente, quando a gente não tem cultura das coisas, a gente é ignorante, entendeu? Aí tudo, a gente faz as coisas sem saber que a gente está fazendo, às vezes, realizando o mal. É isso. Então, às vezes, quando a gente não tem cultura, a gente é rude, a gente é tosco, a gente é um boçal, né? Então, ele diz assim, e eu começo a achar normal que algum boçal, algum ignorante, né, atire bombas na embaixada, né? Se vocês não conhecem a história dos nossos ex-presidentes, também eu convido vocês a estudarem um pouco da história, mas sim, assim, não fazendo nenhum julgamento, mas estudando a história pregressa deles, né? O que eles fizeram antes de chegarem ao poder, tá? A dona presidenta e os outros presidentes também. Não só o Luiz Inácio Lula da Silva, mas a Dilma, quem foi o Temer, quem foi o Médici. Aí você vai chegar até lá atrás, bem lá atrás mesmo, tá bom? Aí eles dizem assim também, ó, se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer o que eu vi. Eu já vi tanta coisa nesse mundo, gente, na política, né? Eu já contei para vocês sobre a Operação Maus Caminhos, né? Lá no Amazonas. Operação, eu falei até Vortex, mas não é Vortex, é Vertex. Procurem aí, isso foi antes da pandemia. Antes da pandemia, o que o governador, não o atual, mas o que era senador e era governador lá no Amazonas, fizeram? A família dele, o que ela fez com a saúde, tá bom? Para vocês entenderem toda essa conexão que está se armando de novo no Brasil para ter roubalheira, gente. Aí, ó, ele diz assim, né? Talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Esquecer o quê? Esquecer o petrolão, o mensalão, essa operação Vertex, Maus Caminhos lá no Amazonas. Procurem saber. Aí vocês vão entender que aquela CPI da Covid que fizeram foi só um palco, gente. Foi só um palco. Foi só um palco para inglês ver, tá bom? Um teatrinho. E aí diz assim, toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Ou seja, toda a história contada de uma maneira e constantemente te faz acreditar que ela é verdadeira. Eu vou dar picanha para vocês. Olha, a Sagrada Escritura diz que, olha, pobre sempre haverá e nem sempre vai ter comida para todo mundo, tá? Então, e o multiplicador dos pães, sabe o que significa multiplicar os pães? É quando quando a justiça de Deus se faz presente. É não roubar aquilo que é do outro, pertence ao outro, né? A pandemia veio nos mostrar o que os governos anteriores faziam antes com o nosso dinheiro, com os nossos impostos. Os países que foram bem administrados, o povo rapidamente teve a vacina, ninguém morreu. Assim, quer dizer, ninguém morreu, não, morreu. Mas rapidamente foi revertida a situação. Lá no Amazonas, todo mundo diz, morreram não sei quantas pessoas, 600 mil pessoas, 600 pessoas de Covid. Por que morreu, gente? Porque o governo federal não mandou dinheiro para lá? O dinheiro foi roubado antes.
O dinheiro foi roubado da saúde antes, entre 90 a 120 milhões de reais. É só vocês pegarem lá na internet e ver nos jornais do Amazonas, nos jornais locais lá. Vocês vão perceber quem era o governador lá e a família dele que pegou lá da saúde. Teve gente que a Polícia Federal prendeu lá. Você entendeu? E essa gente aí tá tudo mancomunado, tá tudo assim, ó. I love you, Lulu. I love you, Lulu. Exatamente, tá? Pra quê? Pra voltar de novo a roubalheira. Então, acho que um ano mais ou menos antes de começar a Covid, teve essa operação lá, Vertex. Então, gente, eu não tô falando bobagem aqui. Podem buscar, podem se informar. Para você que não é do estado do Amazonas e tá achando que aquela CPI lá da Covid foi uma maravilha, nossa, descobriram um monte de coisa do atual presidente, só que aquilo ali foi tudo armado, gente. Tudo armado, tá? Então, essa é uma das coisas. E aí, continuando aqui com a música, porque vocês são inteligentes, pessoas que vêm aqui no meu canal são inteligentes, pessoas cultas e querem entender o que acontece, né? Tanto nas Sagradas Escrituras, porque é também política, religiosa, econômica e tudo mais. Minha luz aqui apagou. Então, vocês já vão ficar espertos, vão ligar uma coisa com a outra. Tá tudo interligado, gente, tudo interligado. Os pobres sempre são usados para conquista de muitas coisas. Aí ele diz assim, toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. E depois, se tudo passa, enfim, ele repete a música. Aí vem essa parte aqui, ó, que ele diz assim, ó. E o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinado. Nós todos estamos fascinados, ou seja, para um lado, ou seja, para o outro, né? Por isso a polarização. Tô falando de política, tá, gente? Então, ó. De novo, eu vou repetir aqui. O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada. E é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda está errada. Tudo está errado, tudo que tá aí tá errado, gente, né? Então, e é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda tá errada. Aí ele repete, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Vocês já observaram? Os debates, os que migraram para aquele grupo, para aquela facção. Todos aqueles que disseram, fulano é chefe disso, disso, disso. Foram para onde? Não, eu vou porque eu vou defender a democracia, gente. E vou te falar, democracia não é do jeito que a gente está falando. Se for como a grega, pobre, mulheres, crianças não têm voto nenhum na democracia grega. Quem estuda um pouco de filosofia vai entender tudo que eu estou falando. Por que eles tiraram a filosofia da grade das escolas públicas já na base escolar? Que é para você não pensar, para você não raciocinar, para você não analisar, para você não sintetizar as informações. Vocês entendem, gente? É manipulação de todos os lados. Quanto mais ignorante nós formos, mais a manipulação, seja midiática, seja da indústria farmacêutica, seja da indústria da comunicação, já falei, seja da indústria política, seja da indústria da alimentação também, e do petróleo. Agora vai ter a questão da energia, da sustentabilidade, aquela coisa toda. Aquele povo que fala de sustentabilidade, que vem lá do Acre, se candidatar aqui em São Paulo, isso tudo é papo, gente. O povo lá do Amazonas sabe, o povo lá do Norte sabe. Mas o povo que tá aqui em São Paulo não conhece essa gente, não sabe o que essa gente faz lá.
Vocês compreendem? Então, quando a gente assiste os noticiários de lá, daqui, do sul e tudo mais, a gente começa a perceber quem é quem na fila do pão, entendeu? É um jogo de xadrez. Você começa a montar as peças e diz, nossa, mas esse aqui é daqui também. Minha lâmpada aqui tá querendo, né, ficar... Não quer trabalhar a minha lâmpada, vou deixar ela assim. Então é isso. Essa música, gente, é dos anos, acho que 90, exatamente, dos anos 90. E ela é muito atual, né? Ela fala sobre questões políticas. E naquela época, era bem jovem quando essa música surgiu, acho que é do Rezinga, o pessoal lá do Rio Grande do Sul. É um grupo, né, que canta essa música, sabe? Então, prestem atenção, gente. Se informem mais. Aí você diz, Francisca, o que a Bíblia tem a ver com política, gente? Jesus morreu, não foi porque ele ia salvar vocês, salvar o mundo, não sei o que, não. Jesus só morreu na cruz, sabe por quê? Porque ele falava a verdade. Ele falava a verdade sobre o poder religioso, o sistema religioso. Ele falava sobre o sistema econômico daquela época. Ele falava sobre o sistema do Império Romano. Desculpa, o sistema político do Império Romano. E sobre, claro, o reino de Deus. Mas tudo isso é algo que era vivido na eminência, né? na história. Então, Jesus foi morto porque ele era professor. Ele queria ensinar as pessoas a conhecerem a verdade, mas a verdade que liberta. Por isso ele foi morto. Ele foi morto porque se juntou aquele grupo de sacerdotes, o povo e o Império Romano. Tanto que Pilatos disse, mas eu não vejo nada neste homem de injusto. Né? Mas assim mesmo mataram, mandaram ele foi pra cruz, né? Eu tenho um episódio até que os dois políticos, né, Herodes e Pilatos, eles dizem assim, mas aqui não tem nada a ver, eu vou olhar para aquela jurisdição lá de Herodes. Aí Herodes todo querendo saber se ele era profeta mesmo. Mas só que Jesus não deu nenhuma palavra para Herodes. Por quê? Porque Jesus sabia que Herodes tinha matado, né? Tinha assassinado João Batista, que era o primo de Jesus, né? Então, gente, percebam como existe política nessas situações, nas narrativas bíblicas, e aonde nós vamos nos inserir, né? Aonde nós vamos nos inserir nisso. Lá tinha um ladrão, homicida e tinha um inocente. Será que nós vamos repetir essa história? Como diz na música, a história se repete, né? E aí fica uma história mal contada. A quem nós vamos realmente atribuir a nossa confiança? Porque cada um dos dois lados a gente sabe que tem muitos erros. Mas tem um que foi comprovado. Um foi comprovado, tá? Um foi comprovado. E contra fatos não há argumentos, né? Então, eu já falei para vocês, já dei meu recado, eu já arrumei aí o que eu tinha errado na palavra vortex. Eu falei vortex, mas a operação da Polícia Federal é vertex, maus caminhos lá no Amazonas. Vocês investiguem aí, vocês vão perceber quantos milhões foram desviados da saúde lá no Amazonas. E aí, com isso, claro, se desviaram antes. Quando chegou a pandemia, o que faltou lá no Amazonas? Os respiradores, né? Os respiradores que todo mundo quis depois quis doar os respiradores lá para o Amazonas, os artistas, aquela coisa toda.
E só que eles não entendiam por que estava faltando. Estava faltando os respiradores porque antes o governador, o povo lá que mexe com a grana da população, tinham desviado entre 90 a 120 milhões da saúde do Amazonas. Vamos lá olhar quem era o governador lá, né? E aí vocês vão compreender muitas coisas, tá bom? Eu não posso nem falar muito aqui, porque senão, né? Primeiro eu vou deixar... É assim, é questão de segurança. Tem muitas coisas que a gente nem fala justamente por questão de segurança, tá? Então é isso. Então vamos continuar agora com o Evangelho segundo João, capítulo 4, os versículos 10 a 42. Eu vou dar as explicações deste capítulo, né? Então, eu não vou ler de novo, porque eu já li esse capítulo. Se você ainda não ouviu, procura aí, Evangelho segundo João, o encontro de Jesus com a Samaritana. Os meus vídeos são sempre uma continuação uns dos outros, tá? Quando é Evangelho segundo João, eu vou sempre colocar Evangelho segundo João, vocês já vão saber que é sobre algum capítulo, no caso é o capítulo 4, tá bom? Então, vai lá. Dois novos temas, no versículo 10 a 12, dois novos temas aparecem na segunda parte do diálogo entre Jesus e a samaritana. A água que Jesus oferece e a grandeza da pessoa de Jesus. Em vez de insistir no seu pedido de beber, Jesus oferece o quê? Uma bebida à mulher a qual ela ainda não conhece. Em vez de água do poço, o poço de Jacó, água do poço do Jacó, né? Jesus lhe oferece o quê? Água viva, porque ele é a fonte de água viva que desceu do céu. Ele é o enviado de Deus, ele é o apóstolo de Deus, é o ungido de Deus. Por isso a palavra Cristo. Cristo significa, vocês já sabem, que Cristo significa ungido, né? É a tradução da palavra hebraica Machia, que traduzida para o grego é Cristo e traduzida para o português é ungido, tá bom? Machia é Messias, tá, gente? Então, é isso. Então, Jesus oferece água viva para a mulher. Contudo, a samaritana não compreende as palavras de Jesus. Jesus lhe parece ser astuto, né? Um esperto, né? Ele diz assim, ele nem tem balde e o poço é fundo, né? Ou seja, a mulher entende as palavras de Jesus somente no sentido físico, no sentido humano, no sentido natural, né? Da matéria, né? Física significa matéria. Então, sem contar com o sentido mais profundo e religioso, né? Que era o qual Jesus estava se referindo. Além disso, ela introduz uma comparação. Por acaso Jesus seria maior do que o pai Jacó, do que o patriarca Jacó, o qual deu este poço a seus filhos? É um exemplo para a ironia joanina. Isso eu também tenho que falar para vocês. Os evangelhos, e principalmente o Evangelho segundo João, ele contém ironias, ele contém sarcasmo, sabe? Ele ironiza certas situações políticas, religiosas, as situações até das personagens que são protagonistas da história, da qual ele, no caso aqui a mulher samaritana, né? Jesus é samaritana. Então, João, ele não tem problema nenhum de apontar os erros, de trazer à luz, né? De colocar um holofote, né? Nas questões que são ocultas das personagens, né? Então, João, ele não tem problema de dizer, Judas, ele pegou o dinheiro lá, ele queria o dinheiro lá do perfume porque ele era ladrão. Só que ele dizia que queria ajudar os pobres. Cuidado com isso, gente, né? Essa história de muita gente dizer, é para eu doar para não sei quem mais lá. Cuidado, às vezes a pessoa não vai doar.
É uma forma dela ganhar teu dinheiro. Se você quer doar realmente, se você quer fazer o bem, você mesmo vai lá e faz. Quer doar uma cesta básica? Monta uma cesta básica, observa no teu bairro se tem alguém que está precisando e vai lá e doa. Quer doar roupa? Sabe? Ah, eu quero comprar uma roupa. Compra uma roupa e dá. Ou então ajuda com dinheiro. Às vezes a pessoa quer pagar um aluguel, não tem dinheiro para pagar um aluguel, não tem dinheiro para pagar o cartão de crédito. Sim, as pessoas usam também dinheiro às vezes para comer. Então ajuda numa fatura de um cartão, no aluguel, numa luz, no gás, sabe? Isso são formas de ajudar. E isso é multiplicar os pães, gente. Tá? Não é só dar o pão ou a comida para a pessoa. Ou então pagar um curso para que a pessoa possa se instruir. E com isso você liberta ela também daquele estado de passivo, de só receber, de estar como um mendigo, né, na vida. Então, a multiplicação também se dá nesse sentido, tá? Então, o que fala aqui, né? Além disso, ela introduz a comparação, né? E então, como eu falei, o Evangelho segundo João tem muitas ironias, muito sarcasmo, enfim, tá? Para o ouvinte leitor do Evangelho, Jesus, de fato, é maior que o patriarca Jacó. Ou seja, nós que estamos lendo, nós sabemos que Jesus é maior do que o patriarca Jacó, né? Israel. A samaritana, porém, não compreende isso, mas nós compreendemos, porque nós estamos lendo, né? No versículo 13 a 15, a resposta de Jesus não menciona o balde, nem a relação com o patriarca Jacó. Jesus apenas descreve as propriedades da água oferecida por ele. Quem beber dela não terá mais sede, pois esta água jorra a vida definitiva, ou seja, vida eterna, conforme João 6, 35, versículo 35. A samaritana está diante desta visão de fé e responde de acordo com as suas necessidades do dia a dia. Enfim, agora o diálogo não avançou muito. Jesus apenas irá mexer com a incompreensão da mulher samaritana quando introduz outro tema. Aqui vocês percebem que nessa conversa, nesse diálogo, existem vários temas que estão sendo tratados. A questão da água da vida eterna, a questão da adoração ao Pai em espírito e verdade, em qual lugar é adorado, né? Tem todas essas questões, tá? No versículo 16 a 18, começa a segunda parte do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, né? Conforme o versículo 16 e 26. O tema não é mais a água da vida, conforme o versículo 7 e 15, mas a questão de onde adorar verdadeiramente Deus, né? Que Jesus lá diz, vai chegar uma hora que os verdadeiros adoradores de Deus irão adorar em espírito e verdade. Não será mais no Monte Garizim e nem em Jerusalém, nem em Jerusalém, né? Nem no Monte Garizim. Então, notem que a questão da adoração de Deus, não ao Pai, né, ao Eterno, não será mais num lugar físico, né? Não vai ter mais espaço, nem tempo, nem espaço, digamos assim, né? A gente vai adorar ele em espírito e em verdade, né? E são desses adoradores que o Pai procura, né? São essas pessoas. Depois eu vou falar uma coisa com vocês a respeito disso, de que não, vou falar agora. Está surgindo no nosso país um movimento que é silencioso, de pessoas que realmente são tocadas a se inclinarem a um determinado modo de viver. E essas pessoas vão ter que realmente segurar a barra daquelas que não estão ainda conscientes do que estão fazendo com o país.
Então tem um grupo de pessoas imenso que tem orado, que tem feito, tem intercedido para que o nosso país não chegue a um caos total, ao que era antes, tá? Então, e muita gente às vezes diz, são um bando de gente doida, um bando de gente, como é que se fala? Fanáticos, pessoas fundamentalistas e tudo mais. Então, são, né, que querem ser santos, aquela coisa toda. Todos vão ser acusados disso, né? Então, Deus tem levantado bastante gente aí para quase que uma guerra espiritual mesmo. Muito diz, mas eu não vou misturar política com religião. Gente, aqui tudo se fala de política e religião, tá? Então, fiquem bem atentos, não se iludam de dizer, mas rezar é só na igreja. É verdade, mas tem outras coisas também, tá? Então, aqui, né, ele fala do lugar, né, do lugar, adorar verdadeiramente a Deus, né? E vai chegar um dia, sim, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque nem vai ser em Jerusalém, nem vai ser em Aparecida, porque vai chegar um momento que, como agora, um filho de Maria, um católico, nem pode mais entrar lá no templo, não interessa o que ele foi fazer, mas ele foi lá, né? Vai chegar um tempo que nem isso é permitido um católico que se diz católico entrar na casa da mãe, né, da mãe de Jesus, porque tem outros católicos que se sentem mais católicos, dizem, não, mas porque eu fui coroinha não sei aonde e eu aprendi que não era isso. Deixa a pessoa entrar. Quando eu fui para Veneza, enquanto os turistas estavam tudo lá pagando para entrar, eu também entrei na casa do meu pai, lá na casa de Deus, né? Lá no templo, sem pagar nada. Por quê? Porque eu sou filha. E o filho não precisa de permissão para entrar na casa da mãe ou na casa do pai. Não vai ter bispo, não vai ter coroinha, né, dona não sei quem aí? Não vai ter coroinha. Não vai ter padre que vai te impedir de você entrar na casa num templo religioso do qual você foi batizado para ir rezar. Não vai ter essa gente que vai te impedir, não. Entendeu? Vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. E a gente não vai precisar mais dos templos. Porque parece que os templos têm donos, né? Então, é isso, é disso que está sendo falado aqui, tá? É disso. Nem em Jerusalém, nem em Aparecida, nem lá no Sírio. Porque vai ter pessoas que vão adorar, vão querer ir adorar e não vai ser permitido. Pelo andar da carruagem não vai ser permitido, né? Então, tem tudo isso, então, tá? No início desta segunda parte da conversa de Jesus com a samaritana, tudo gira em torno do que? Dos maridos, né? Vocês lembram que ele fala, mas cadê teu marido, né? Ela diz, não, eu não tenho marido. E aí ele diz, falaste a verdade. De novo, Jesus quer o quê? Deus quer o quê de nós? A verdade. Não importa, ela pode ser feia do jeito que for, mas ele quer que a gente seja verdadeiro. Ele quer a verdade, então ela foi verdadeira, né? E aí, a conversa gira em torno dos maridos, né? A ordem de Jesus surpreende. Vai chamar o teu marido e vem aqui. Talvez a mudança abrupta do tema seja elementos irônicos. Na frase anterior, pois a samaritana tinha usado a expressão aqui. Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise mais vir aqui tirá-la. Ou seja, Jesus usa do mesmo termo, mas com outra intenção e dentro de outro contexto. Contudo, também é possível imaginar que Jesus conscientemente muda o tema, pois até agora não conseguiu ter um diálogo mais pessoal com a samaritana. Deixa eu beber água, gente. Com a samaritana.
Mas a cena na fonte de Jacó recorda outras cenas que acontecem em poços. Conforme Gênesis 24, os servos de Abraão e Rebeca, lembram? Gênesis 29, Jacó e Raquel. Êxodo 2, Moisés e Séfora ou Zípora. Trata-se também de um gênero literário de episódios de relações amorosas. Neste sentido, a samaritana representa seu povo e a religião dele, tá? Ela não tem marido, já teve 5. Já teve 5, mas o atual não é seu marido. Com isso, a samaritana aparece como uma mulher que foi infiel a seu marido, conforme Oséias 2. A reabilitação dela e, com isso, uma nova fertilidade somente será possível caso o povo samaritano, representado pela mulher, se torne noiva de Jesus. Os samaritanos, eles são judeus, mas como eu falei para vocês, eles eram misturados aqui. E eles usavam o Pentateuco samaritano, tá, gente? Tem o Pentateuco de Jerusalém, tem o Pentateuco samaritano. Isso tudo é uma questão de história também, tá? Então, aí diz assim, quais são os 5 maridos? Quais são os 5 maridos que a mulher teve? Dificilmente eles têm sido os maridos reis da samaritana. Os rabinos, pois, somente permitiam 3 casamentos seguidos. Por isso, os 5 maridos parecem ser uma imagem com determinadas conotações simbólicas, ou seja, é uma questão de linguagem, tá? De um lado, pois, em 2 Reis 17, 30 e 32, 41, são apresentados que os povos estrangeiros que se instalaram na Samaria, adorando os seus deuses. Também os samaritanos chegaram a adorar tais deuses além do seu Deus. Em vista ou por causa deste sincretismo, agora adoram Deus de uma forma não agradável. De outro lado, simultaneamente, os 5 maridos podem representar também os 5 livros do Pentateuco. Vocês sabem que o Pentateuco são os 5 primeiros livros inspirados por Deus e revelados a Moisés. Gênesis e até Deuteronômio, tá, gente? Vocês olhem aí, tá? Essa aí é a lição de casa de vocês. Cadê? Eu tinha até uma... cadê? Então, também esses 5 maridos podem ser referidos como os livros do Pentateuco, né? A Bíblia dos samaritanos, tá? Quer dizer, embora os samaritanos tenham acolhido a Torá com seus 5 livros, não ficaram fiéis a Deus de Israel. Ora, eu posso muito bem, gente, pegar aqui, ó, ter a Bíblia, vou mostrar aqui, né? Só que, de repente, eu posso pegar também os conhecimentos de Marduk, e muitos outros conhecimentos de outros deuses, né? Posso pegar lá o deus Hermes lá da Grécia, por isso vem a palavra hermenêutica. Por quê? Porque o deus Hermes era aquele que trafegava, que levava a palavra, que fazia a ligação entre os humanos e Deus, né? O Deus deles lá. Então, tem sempre um atravessador das coisas entre o divino e o físico, né? Entre a matéria entre a matéria, a physis e a metaphysis. Então, existe sempre um atravessador. E hoje, então, meu Deus, como tem atravessadores, né, aí nesse mundo, né? Então, gente, é isso. Cadê? Então,
o Pentateuco, os cinco maridos podem também, de acordo com os rabinos, podem representar os 5 livros do Pentateuco, né? O livro é a Bíblia dos samaritanos. Então, tem isso também, tá? Embora eles tenham acolhido a Torá, os 5 livros, eles ficaram infiéis ao Deus de Israel, né? Quem nunca, né, gente? E no versículo 19 a 24, muda a sequência dos discursos. Agora, a samaritana toma a iniciativa e dirige a pergunta sobre o verdadeiro lugar de adoração de Deus a Jesus. Ela sente respeito por Jesus, chama-o de Senhor, reconhece-o como profeta. Para os samaritanos, pois, somente um profeta podia revelar coisas misteriosas. Com isso, o assunto muda da mulher para Jesus. A questão a respeito do lugar de culto, de fato, era um dos maiores assuntos divergentes entre os judeus e os samaritanos. É mais ou menos o que acontece hoje entre os católicos e os evangélicos. Vamos dizer assim. Os evangélicos dizem que a gente tem que adorar a Deus aonde? No templo de Salomão, no templo da Assembleia de Deus e muitas outras, né, que existem. Os católicos, né, nas igrejas, nas paróquias, no Vaticano, enfim. Você entende, gente? É mais ou menos isso. Só mudaram os nomes das coisas, tá? Só fizeram uma cisão e continuam as mesmas situações. A história se repete, tá? As histórias das narrativas bíblicas se repetem ainda hoje nos nossos dias, tá? Então, a respeito do lugar de culto, de fato, um dos maiores assuntos divergentes entre os judeus e os samaritanos. Mas ainda, o Monte Garizim, né? O Monte Garizim possui 881 metros, gente. Se localiza bem próximo do Poço de Jacó, ao sul do Monte Ebal. No Garizim, os samaritanos localizam o altar que Josué, por ordem de Moisés, construiu, conforme Deuteronômio 27:4 e Josué 8:30. No século IV até 129 a.C., teve ali o templo dos samaritanos, destruído por quem? Por Icano I, tá? Isso aconteceu no ano de 135 a 104 a.C. A resposta de Jesus, conforme o versículo 21 e 24, parte de um culto que, conforme a vontade de Deus, é revelada pela Escritura. Deve ocorrer no Templo de Jerusalém. Neste sentido, a salvação vem de quem? Vem dos judeus. Contudo, o destino se encontra num culto no qual se superam as diferenças entre os lugares distintos de oração e de sacrifícios. E a hora já chegou, né? Conforme Jesus diz. Os verdadeiros adoradores do Pai adoram este último em espírito e verdade, pois o Espírito é a dádiva de Deus no tempo vindouro e no tempo da nova aliança, conforme Ezequiel 36:26. O termo verdade, aletheia, emet, por sua vez, expressa teologicamente a relação entre pessoas. Neste caso, se refere à autocomunicação e relação confiável de Deus, o qual procura por este tipo de adorador, né? Em espírito, o quê? Um espírito de justiça, de amor, de compaixão, de misericórdia e de quê? De verdade, de aletheia, de emet, porque Deus é verdade, tá? Deus é verdade. No versículo 25 a 26, ocorre a última parte do diálogo entre Jesus e a samaritana. Nela, a mulher samaritana se aproxima ainda mais do mistério presente em Jesus, há de vir o Mashiach, há de vir o Messias, para indicar o lugar de culto querido por Deus.
Com isso, a samaritana, sem sabê-lo, apresenta a fé da comunidade cristã, a qual o quarto evangelho, que é o evangelho segundo João, se dirige. Trata-se de outro exemplo da ironia joanina, né? Essa questão do lugar de culto, né? Que Jesus diz, não vai ser nem lá em Aparecida, nem no Vaticano, nem no Templo de Salomão. Será em espírito e em verdade. E existe. Deus está levantando um monte de adoradores com espírito e verdade dele. Ele está derramando o seu espírito de verdade em muitos brasileiros, em muitas pessoas ao redor do mundo, tá? Ao redor do mundo, Deus tem manifestado o seu espírito de verdade e de adorador, os verdadeiros adoradores, tá? E ele vai fazer uma grande obra com essas pessoas, tá? Então, fiquem ligados no Espírito de Deus, não fiquem ligados só aqui no Bíblia com Francisca, mas se liguem nas coisas de Deus, o que realmente é de Deus, a justiça, a vida, sabe, o não à morte, tá? Jesus lhe anuncia que ele é o Machia, que deve vir, ou seja, ele é o Machia dos ou para os samaritanos, mas também para os judeus. Além disso, será até o Salvador do mundo. Ou seja, o Machia, o Messias, ele vem para todo mundo, ungido. Ungido de Deus, ele vem para o mundo todo. Quando todos nós tivermos esse espírito de verdade e justiça, isso vai acontecer no mundo inteiro, gente. Aí sim, o Messias está ali conosco. Ele está conosco, ele está no meio de nós. Mas tem muita gente ainda dormindo, gente. E a gente tem que estar acordando essas pessoas, tem que estar segurando elas, porque a gente só vai para a festa do Pai quando todos estiverem acordados. Tá? Não vai ser só para uns para comer picanha, é para todos. É para todos. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Vocês sabiam que esse negócio da picanha é um jogo que fazem jogando no teu cérebro aí? Ai, vou comer picanha, que nem cachorro, né? Ui, eu tava lendo, eu vou parar aqui só pra lembrar uma coisa aqui pra vocês. Cadê? Eu peguei um livro de psicologia, meu filho de 14 anos quis comprar. E aí diz assim, a visão de uma comida apetitosa faz um homem faminto salivar. Quem foi que falou isso? Não foi eu, não. Foi Ivan Pavlov. Isso. Em 1846 a 1936. O que acontece? E aí existe várias coisas. Por que que tem aquela lanchonete tem o vermelho e o amarelo? Vermelho é pra você, ó. Rápido, rápido, rápido. É aquele negócio rápido, a paixão, né? Tem que ser rápido. E o amarelo é que é pra você sair correndo. É perigo, né? Vermelho, tem todas essas questões. E isso mexe com o nosso cérebro, entendeu? Por exemplo, se eu disser aqui pra você, olha, Jesus e a samaritana estão comendo uma maçã deliciosa. Você vai pensar na maçã e vai salivar. Ou então vai dizer assim, Jesus deu um limão pra samaritana. Você vai sentir ainda o gosto do limão na boca. Então, gente, cuidado com essas manipulações da imagem de usar a cervejinha, porque a gente quer no final de semana tomar uma cervejinha, né? Eu não quero, porque eu não gosto de cerveja. Eu tomo um tipo de cerveja só, que é lá na Alemanha, que é misturada com limão siciliano e laranja. Essa eu tomo. Chama-se Radler. Mas as outras cervejas eu não gosto, eu gosto de vinho, mas outras cervejas eu não tomo. Então, mas a picanha é gostosa, né, gente? Então, cuidado. A pessoa fala na picanha, aí você vai lá que nem cachorro, né? Que nem cachorro atrás da gordurinha da picanha. Isso é tudo enganação, gente. É tudo pra mexer no teu cérebro, sabe? É como você vê um filme lá
um filme, por exemplo, sei lá, mais quente, você vai sentir vontade de fazer um negócio, entendeu? Então para de ser manipulado. Você não pode ser manipulado nem por mim, nem por ninguém. Então, essa é a verdade que liberta. Então, Jesus queria fazer isso com a mulher. Olha aqui, ó. Fazer, libertá-la, né? Nem no Monte Garizim, nem em Jerusalém vai adorar o Pai. Vocês acham que eu perdi aqui? Não perdi, não. Então, ele anuncia, né, que o Messias há de vir. Ou seja, para os samaritanos e para os judeus, tá? O que significa? Os samaritanos era aquela mistura lá de gente, assim como no Brasil. Aqui no Brasil nós temos um povo miscigenado, nós somos miscigenados. Então, para cada um vai vir também o Messias. Não importa se você é do catolicismo, se você é cristão, se você é muçulmano, se você é zoroastra, se você é das matrizes africanas, se você é maçom, se você é cabalista, não importa, gente. Tudo isso refere-se a conhecimento, tá? Tudo se refere ao conhecimento. Claro que tem os dois lados, o bem e o mal. O conhecimento, ele tanto te liberta como ele te escraviza também. Tem muitos que têm o conhecimento que é só para escravizar as outras pessoas, os ignorantes, né? Como diz a música. Né? É ignorante, um boçal, uma pessoa ignorante que não tem cultura. Então, uma pessoa que tem cultura, ela pode usar essa cultura para te libertar ou para te escravizar. Eu tô aqui tentando te transmitir algo que eu aprendi que me libertou. Aí cabe a ti também querer se libertar de certas coisas que existem aí, tá? Eu não sei o que, mas você deve saber. Então, é nesse sentido, ele anuncia o Messias, né? Ao usar a fórmula ego eimi, o que é ego eimi? É uma palavra grega que é eu sou. Eu sou. Jesus diz eu sou, né? Em hebraico, Ani, esqueci agora, mas então, como não tá no hebraico lá, é em grego mesmo, ego eimi, tá? Aqui no ego eimi, eu sou, né? Tem muita gente aí usando esse, eu sou, vem aqui ativar o eu sou da tua alma, de não sei o que, da tua psique. Cuidado, tá? Porque quando Deus se revelou a Moisés, ele disse que ele era o Deus eu sou. Por isso o tetagrama, né? As 4 letras, Yud, Ré, Vav, Ré. Então, ele diz, o Yud, Ré, Vav, Ré se refere a o eu sou. Agora eu lembrei, o hebraico é Yud, Ré, Vav, Ré. Ou Javé, eu sou Javé, né? Eu serei quem serei. Então, aqui, né, Jesus usa essa fórmula, eu sou, né, ego eimi, dizendo que ele é. Ou seja, Jesus se apresenta como Deus, que está presente entre os homens, né, conforme Êxodo 3:14, desculpa, conforme Êxodo 3:14, Shemote 3:14, tá, que é Êxodo, né. Quando ele se apresenta lá naquela narrativa da sarça ardente, né, que Moisés diz assim, quem tu és? E aí ele diz que eu sou, né, eu sou quem sou, eu serei quem serei, né, e aí é tido como tetragrama, que é o Yud, Ré, Vav, Ré, tá bom? No versículo 27 a 30, agora há um novo movimento triplo. Os discípulos voltam a Jesus. A samaritana se afasta de Jesus para dar testemunho a respeito dele. As pessoas da cidade vão ao encontro de Jesus, ou seja, Jesus se torna o centro. Inicialmente ocorre a chegada dos discípulos, os quais tinham ido à cidade para comprar mantimento, conforme o versículo 8. Eles se perguntam a respeito da atitude de Jesus de falar com a mulher.
Contudo, Jesus rompe de diversas formas com os costumes de seu povo. Ou seja, Jesus ele quebra os protocolos. Ele quebra os protocolos, assim, literalmente, e vai falar com as pessoas, assim, cara a cara, né? Eu tava lembrando essa semana que antigamente, quando os presidentes iam falar conosco, sempre tinha aquele porta-voz, né? Eu lembro que no governo Figueiredo, não lembro se nos outros anteriores tinham, mas tinha sempre um porta-voz, né? Aquela coisa para falar. Hoje não. Vocês perceberam que o atual, ele rompeu com isso? Não tem mais um porta-voz. Se ele quer falar com a gente 1 hora, 2 horas, meia-noite, ele abre a câmera e fala diretamente o que ele pensa, o que ele tá fazendo conosco. Isso é muito legal, gente. Sabe? Não tem mediadores, não tem atravessadores da palavra. É isso. Como antigamente tinha, né? Talvez isso também é complicado, porque você finda tirando o trabalho de muita gente, né? Antigamente a gente queria saber de alguma coisa, a gente comprava, assinava os jornais, assinava as revistas. Hoje não tem mais isso. Se você quiser entrar em contato com a pessoa, você entra em contato direto, faz um DM, faz uma, sei lá, né? Assim Jesus faz com a samaritana, ele vai lá com ela, né? Ele não manda ninguém, ele vai e faz, né? Então ele rompe de diversas formas com os costumes do povo dele, né? E supera o conflito entre os judeus e samaritanos. E como o homem conversa com uma mulher, né? Como o homem conversa com uma mulher. Até a samaritana se surpreendeu com a atitude de Jesus. Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Conforme o versículo 9, né? Contudo, os discípulos não apresentam suas perguntas em voz alta. A mulher samaritana deixa para trás seu cântaro. Ela está aparentemente com pressa. Volta à cidade para relatar quem encontrou. Ou seja, ela foi anunciar a Jesus, né, à cidade. Talvez ela não precise mais a água física, após ter encontrado Jesus, a fonte de água viva. Jesus ungido, tu és a fonte de água viva, que jorra em meu ser. Depois eu conto para vocês o resto, tá? A mensagem da samaritana contém 2 partes. Jesus lhe disse tudo quanto fez, né? Por isso ele tem que ser um profeta. Lembra o que ela fala? Vejo que és um profeta, né? Conforme o versículo 19. Além disso, ela coloca perguntas sobre o messianismo de Jesus. Por causa disso, os habitantes de Sicar vão ao encontro de Jesus. Ou seja, ela dá testemunho dele, né, para a cidade. No versículo 31 e 34, a volta dos discípulos provoca um diálogo entre eles e Jesus. O tema é o alimento de Jesus, né? Jesus não tinha se alimentado, né? Conforme o versículo 31 e 34. Sendo que este novo diálogo, este assunto, este tema, dá origem às palavras de Jesus sobre o que? Sobre a colheita, né? Conforme o versículo 35 a 38. O diálogo começa com uma ordem dada pelos discípulos a Jesus. Rabi, mestre, come. A reação de Jesus, porém, é novamente surpreendente. Ele fala de um alimento desconhecido pelos discípulos, o qual terá que comer. Tal alimento consiste em quê? Em fazer a vontade de quem o enviou, ou seja, a vontade do Pai. Esse é o alimento de Jesus, né? É fazer a vontade do Pai. Perceba que Jesus, ele era trabalhador, ele trabalhava pra caramba. Você imagina ter que viajar e dar aula aos discípulos, porque os discípulos, vocês sabem, discípulo significa matetés. Matetés vem de aprendiz, significa aprendiz ou alunos. Então, e os discípulos tinham as dificuldades deles no aprendizado, assim como nós temos, tá?
Então, eles diziam, né? Rabi, come, né? Então, e Jesus falava de um alimento que era desconhecido dos discípulos. Ele fala, e Jesus fala que o alimento dele consiste em que? Fazer a vontade do Pai. Nós fazemos a vontade de Deus, a vontade do Pai. É difícil, né, gente? É difícil, mas a gente tenta, né? Eu sei que vocês tentam, eu também tento. É difícil, é um desafio. Mas vamos lá, a gente vai conseguir, a gente consegue, tá? Os discípulos, semelhantemente à samaritana, não estão capazes de compreender o sentido do que Jesus diz. Ela também não enxergava que Jesus sentia sede de o homem se salvar, conforme o versículo 6, 19 e 28. Contudo, para Jesus, a vontade do Pai consiste em que? Na salvação e na vida eterna e verdadeira para todos os homens. Todos os homens e mulheres, tá, gente? Todos os homens no sentido de humanidade, tá? Esta é a obra de Deus, que Jesus veio completar e concluir, conforme João 17:4. Ou seja, essa salvação de Deus, esse é um projeto salvífico de Deus, né? De salvar toda a humanidade do quê? Do pecado, do erro, de não estar no caminho correto. É nesse sentido, tá? No versículo 35 a 38, o conceito da colheita, provavelmente no sentido escatológico vem de escatom, que é o já e o ainda não, tá bom? E missionário, né? Domina agora o diálogo entre Jesus e os discípulos. Conforme um dito, é possível saber o tempo entre o momento em que a planta está florindo e o momento que oferece seu fruto, ou seja, são 4 meses. Contudo, em Jesus, o tempo para a colheita já chegou. É introduzido ainda outro dito que acolhe a distinção entre quem semeia e quem colhe, conforme Miqueias 6,15. Jesus aplica tal dito à situação atual, tá? Conforme ele estava contando lá, ele estava falando com ela, né? Outros semeiam, o pai, né? João Batista, Jesus, a samaritana. Os discípulos irão o que? Colher o que não semearam, participando do esforço de quem semeou. Ou seja, eu lembro que eu tinha um professor de história da igreja. Tinha porque eu já terminei, já concluí o meu curso, mas ele ainda existe. E ele dizia assim, olha, o que acontece? A gente planta tâmaras, não para a nossa geração, mas para a outra geração colher. Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje, seja de bem ou de mal, bom ou mal, vai servir para a próxima geração. Eu não vou mais ver alguns frutos que eu estou plantando aqui. Mas os meus filhos, os meus netos, não sei se vou ter, meus netos irão colher esses frutos. Então, por exemplo, aqui no Brasil está muito agora essa questão de legalização das drogas. Eu não gostaria de que fosse legalizada, porque eu não gostaria de ver um filho meu drogado na Cracolândia. Para quem conhece a Cracolândia aqui em São Paulo, sabe que é um horror. É um umbral em terra, sabe? Então eu não desejo isso nem para os meus filhos, nem para os meus netos e nem para filho de ninguém. Porque aquilo é um inferno, gente. Então essa questão da legalização das drogas aqui no Brasil, olha, vai ser bem complicado, porque já existe Cracolândias aqui. Lá em Bauru eu soube que tem Cracolândias também, minis Cracolândias, entendeu? Então imagina, isso não é vida, isso é colocar o teu filho direto na sepultura. E não só o teu filho, mas também a você, porque a família toda vai.
Entendeu? Toda a família morre um pouco com isso, porque nenhum pai quer, nenhuma mãe quer que seus filhos sejam drogados, se droguem ou mudem de sexo. Alguém que vir dizer assim, ai Francisca, aceita que dói menos. A pessoa não tem noção da maldade que está desejando para o outro. Não tem noção. Não tem noção da maldade que está desejando para o outro. Sabe? E isso é morte. Tá? Então, tem essas coisas também. Agora, ele fala aqui, o termo esforço, né? A questão de, eu, por exemplo, eu tô aqui transmitindo para vocês o quê? Algo que me foi transmitido por quem? Pelos meus professores, mas vem lá dos apóstolos, vem lá de trás, né? Então, eu tô transmitindo algo que eu aprendi, mas que os apóstolos deixaram, né? E quantos faleceram, morreram por conta desta palavra de Deus? Muitos, né? Tanto que Jesus foi para a cruz justamente por conta desta palavra libertadora, tá? Ele foi contra vários sistemas que já existiam na sua época, né? De opressão. Então, é isso. Então, o termo esforço ou esforçar-se é um termo técnico para o esforço que é pastoral. Conforme 1 Tessalonicenses 5,12. Jesus esforçou-se, por isso sentou-se cansado junto à fonte, conforme o versículo 6. No momento em que o quarto evangelho é escrito, pressupõe a atividade missionária em Samaria, ou Samaria, né? Veja Filipe em Atos 8, 4, 8. Assim como Pedro e João em Atos 8, 14 e 17. Nesse sentido, toda a narrativa de João 4 assume a dimensão missionária, desde que Jesus, esgotado da viagem, se senta na fonte de Jacó, conforme o versículo 4, até os discípulos participarem do esforço de outros, conforme o versículo 38. No versículo 39 a 42, inicia-se o relato sobre o que? A presença e atuação de Jesus em Samaria. Primeiramente, se narra que muitos samaritanos creram em Jesus. Por causa do quê? Por causa da palavra da samaritana, a qual disse, ele me disse tudo quanto fiz. Esta fé é aberta para um aprofundamento. Justamente isso, por sua vez, se torna possível por Jesus permanecer ali por 2 dias. Enfim, a palavra de Jesus ocupa o lugar da palavra da samaritana. Por isso, os samaritanos podem crer agora a partir do seu encontro pessoal com Jesus, sendo que compreendem este último como o Salvador do mundo. Enfim, a sede de Jesus pela salvação do homem inclui também os samaritanos, irmãos e irmãs separados dos judeus, santuários separados e tradições separadas. Não devem mais separar samaritanos e judeus. Os verdadeiros adoradores adorarão Deus em qualquer lugar. Isso será possível no Espírito e na verdade, que é Jesus. No mais, ao atravessar a Samaria, Jesus se revelou primeiramente à mulher samaritana, né? Com isso, Jesus supera barreiras no que se refere à relação entre homens e mulheres. Os discípulos se surpreendem com esta atitude. Contudo, o que talvez comece com ares de escândalo, se torna um convite. A samaritana anuncia a mensagem salvadora
em sua cidade. Com isso, se torna um modelo de discipulado, de discípula, de missão. Então, gente, aqui eu termino a explicação e a leitura do 4º capítulo do Evangelho segundo João, que foi o encontro de Jesus com a samaritana, né? E logo em seguida eu vou dar continuidade, que é sobre a cura do funcionário real, que está no capítulo 4, 43 a 54. Mas isso numa próxima oportunidade, porque este vídeo ficou bem longo, mas para você que gosta de estudar, que gosta de aprender e que é inteligente, claro, por isso você vem aqui, você vai gostar. Com certeza você vai gostar, você vai tirar ensinamentos daqui dessa palavra. Não observem apenas o que assim, as coisas que eu falo às vezes em relação a políticas, as coisas que a gente está vivendo agora, mas tudo isso é para dizer o que para vocês? Que a verdade liberta, e o conhecimento nos liberta de muitas coisas que a gente acha que são sabedorias, mas não são, muito pelo contrário. Nós estamos vivendo ainda numa ignorância, tá? E uma delas é você se drogar, é você se achar que você tá fazendo algo, porque é legal, porque é cool, porque é bacana. Os artistas estão fazendo, os artistas estão fumando lá seu baseado, cheirando seu crack, estão fazendo uma fumacinha e tá tudo bonito, tudo legal, tomar uns gorós bons, entendeu? Então não é legal. Não tô dizendo pra você, assim, eu sempre repito aqui, a Bíblia ela não te condena, não te diz que você não pode beber vinho, essas coisas. O que você não pode é se embriagar. Isso ela fala a respeito da embriaguez, tá? Mas isso não é pra você se drogar, né? Mas a gente se droga com outras coisas, tem um monte de coisa, com comida, com não sei o que, é verdade. Mas o que eu tô falando é de drogas pesadas, gente, tá? Eu fico muito triste quando eu vejo, quando eu percebo jovens na rua. Outro dia eu tava vindo do shopping, aí tinha um grupo de estudantes, né, saindo de uma escola aqui perto da minha casa, e aí eles disseram, um disse assim, ontem eu tava não sei o que, no baseado, não sei o que mais lá, mas a minha mãe não viu, minha mãe não viu nada, não sei o que, de repente quis entrar no quarto, eu joguei o negócio lá por fora, lá na janela e tal. Aí eu tava assim atrás deles, né? Eu disse assim, você acha que ela não viu? Ela realmente pode não ter visto, mas ela sentiu o cheiro. Se ela for uma mãe atenta, que nem cão perdigueiro que vive cheirando os filhos, ela vai perceber, ela percebe sim. Ela percebe que você tava ou fumando cigarro, ou fumando os baseados, ou alguma coisa. Toda mãe percebe, se for uma mãe atenta, e se for uma mãe que não utiliza droga, é claro que ela vai ser contra. Agora, as que fazem também igual, aí tá tudo em casa, tá tudo certo, entendeu? Então é isso. Aí você diz, não, você tá falando do cheiro, sim, é o cheiro, gente, o cheiro é muito importante, ó o perfume que eu usei hoje, só pra vocês terem uma ideia. Esse aqui, ó, é da Hermès, ele tem o formato, desse frasco, ele tem o formato de um lenço, né? Uma foulard carré, acho que é 90 ou é 70. Aqui, ó. Olha aqui, tanto que tem o formato de um lenço que é bem famoso da Hermès, tá vendo? Esse perfume chama-se 24 Faubourg, tá? Então, por que eu mostrei o perfume? Por causa do cheiro. Quem conhece o cheiro das coisas, quem conhece o cheiro da sua casa, sabe? Quem conhece o cheiro, ele é forte esse perfume. Quem conhece o cheiro da sua casa, a mãe que conhece o cheiro da sua casa, ela sabe quando o filho o que o filho tá comendo, o que o filho tá ingerindo, o que o filho tá usando. Tá? Então, porque a comida, até a alimentação interfere no teu cheiro, tá? Se você come só legumes e frutas, você tem um cheiro bom, um cheiro agradável no teu corpo.
Porque você come e manda embora. Come e manda embora. Agora, tem uns tipos de alimento que eles ficam 2, 3 dias ou até mais dentro do teu corpo. E a tua pele exala. Entendeu? Pode observar. Começa a observar a partir de hoje. Nós, a Francisca, mas é Bíblia, sim, gente. Mas a gente também está falando de corpo. Corpo que é templo do Espírito Santo. Eu, por exemplo, eu andei comendo umas bobeiras aí nesse período de pandemia. Eu chutei mesmo assim, como diz o pau da barraca. E tanto que eu tô até acima do meu peso. Comendo besteira mesmo. Mas eu tô tentando agora diminuir. Mas é isso. Então eu sinto, ó, quando eu como uma coisa diferente na pele, a pele da gente fica o cheiro, sabe? E cheiro, ele não tem fronteira. Um dia eu vou falar com vocês a respeito da teologia do cheiro. Teologia dos aromas. Aromas e perfumes no Novo Testamento. Esse foi o tema. Logo que eu comecei a estudar teologia, foi o que eu já estudei. E é bem interessante, porque a Bíblia fala muito sobre cheiro. A Bíblia fala sobre moda, sobre roupas. A roupa do sacerdote. A roupa que a gente deve ser quando a gente morre, né? Tem que colocar o linho para sermos... como é que se diz? O linho ou murrinha, que é um tipo de um tecido branco de algodão, para sermos bem cuidados, né? Então, gente, fala sobre pedras, aqui, ó, sobre pedras, aqui é a ametista. Ametista, essa pedra aqui é o símbolo da teologia. Esse aqui é meu anel de formatura da teologia. Aqui é âmbar, esse aqui é um anel que eu ganhei da o Oma Yud, é lá da família do meu esposo, tá? É herança. Então, fala do ouro, fala sobre as cores, tá, gente? Então, sobre as roupas, as nossas vestes, né? O branco, por exemplo, é a cor da justiça, né? Paulo diz que a gente que não falte, né, o perfume do conhecimento da palavra de Deus na nossa cabeça, né, na nossa mente, e não é Paulo, não. Não sei agora em qual livro que tá. É Provérbios, que não nos falte o perfume do conhecimento da palavra de Deus e a veste branca, uma camisa branca, a roupa branca, que representa a justiça, né? A justiça de Deus. Então, o branco representa a justiça de Deus, tá? Então, tem muitas coisas que muitos se utilizam de forma equivocada, né? Mas é bom nós conhecermos as coisas de Deus, tá bom, gente? Então, esse vídeo ficou longo, mas, como eu falei, eles são tesouros do Eterno para as nossas vidas. Todos esses ensinamentos, esse capítulo 4 do Evangelho segundo João, isso que eu coloquei para vocês logo no começo sobre a questão da letra desta música do Hesinger, alguma coisa assim, Herbert Hesinger, que é dos engenheiros do Havaí. Às vezes os profetas, gente, do nosso tempo, eles estão aí, sabe, falando sobre coisas, tentando nos acordar para as coisas que realmente são importantes na nossa vida e a gente está dormindo, sabe? A gente acha tudo muito lindo, algumas coisas, né? Tá? Então, eu desejo para vocês um excelente final de semana, porque hoje é dia 20. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, hoje é dia 21. Hoje é dia 21 de outubro de 2022, tá? Eu desejo que vocês celebrem o que realmente importa na vida de vocês. Que vocês fiquem em Deus, por Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus. E pensem com muito carinho em tudo que eu falo aqui em relação à política, gente, no nosso país, tá? Não se deixem enganar, não, tá bom? Não se deixem enganar, tá? Então, obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.